Bom dia, a paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui eu também estou bem. Acordei com bastante enxaqueca, mas como eu acordei já faz umas 3 horas e meia, agora são 8h30 da manhã, já me mediquei, a dor já passou, já está tudo bem. E eu comecei a refletir, porque a hora que eu abro o olho e, assim, estava completamente atrapalhada, derrubando as coisas em casa de tanta dor que eu estava sentindo. E fui conversando com Deus nesse momento e acho que o meu devocional ele começa na hora que eu abro os meus olhos de manhã. E refleti o quanto eu tenho feito diversas coisas ao longo dos dias. Eu queria que o dia tivesse 48 horas para fazer tudo que eu tenho vontade de estudar, de fazer, enfim. Eh, e aí o Senhor me lembrou de Marta e Maria, hoje de manhã. Quando eu acordei, eu estava me sentindo tão mal assim, eu falei: "Senhor, me cura, tem um dia inteiro pela frente". E aí eu vim, tirei meu período de oração já e vim refletir sobre essa questão do nosso tempo, das nossas prioridades. E a passagem de Marta e Maria foi quando Jesus esteve na casa delas e enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, em como receber Jesus, o que que Jesus ia comer e organizar as coisas da casa, Maria estava aos pés do Senhor. Essa palavra está lá em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, que diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que eu comecei a pensar ao ler essa palavra, não vou ser religiosa a ponto de dizer: "Olha, você vai passar seu tempo só com Jesus, aos pés de Jesus". Isso logicamente deve ser primordial, a prioridade na nossa vida. Mas é com quem a gente passa o nosso tempo, quando a gente está em casa? Será que a gente consegue olhar para a pessoa que está ali com a gente, a esposa olhar para o marido olhar para a esposa, perceber como essa pessoa está, se importar com essa pessoa? Maria estava ali, ó, e ouvia a sua palavra. O quanto a gente presta atenção no que as pessoas nos falam dentro de casa, o quanto a gente percebe dos nossos filhos, como eles estão, ou a gente está atarefado no meio de tantas coisas que vive no automático e não presta atenção em mais nada. Será que a gente também tem dedicado o nosso tempo para estar perto do Senhor, para refletir na palavra de Deus, para desfrutar da presença do Espírito Santo? Hoje, quando eu ajoelhei em oração, eu pedi tanto pela presença do Espírito Santo, porque não tem nada mais precioso do que isso na nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela nos preenche, ela nos traz paz, ela nos traz plenitude. E a palavra de Deus também fala que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o ímpio. Então, a nossa prioridade tem que ser em Deus, na nossa família. Logicamente, todos nós precisamos trabalhar, a gente precisa do sustento na nossa vida. Mas aí eu fui percorrendo algumas palavras aqui na Bíblia, e aí a gente vê lá em Efésios 5, no verso 15, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que a gente vive no automático? Ou a gente para e tira um tempo de oração para entender qual é o plano de Deus para a nossa vida?
o que que Deus quer que a gente realmente faça na nossa essência e propósito conectado em Deus. Porque todos os dias quando a gente acorda, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo de vida. O que a gente está fazendo com isso? A gente está vivendo segundo os planos que Deus tem para a nossa vida, o nosso propósito sobre a terra, ou a gente tem vivido no automático, a gente tem deixado que a vida decida o que vai ser da nossa vida, ou a gente tem orado e conversado com Deus para entender o que Ele deseja que a gente faça aqui como propósito e o que é o nosso legado sobre a terra. Quando a gente partir, o que vai ficar de legado para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas, como vão lembrar de nós? Porque herança, herança que perece, dinheiro vem, dinheiro se vai, mas isso não preenche ninguém. O quanto nós temos deixado um ensinamento de vida e um legado para os nossos filhos, para os nossos amados, o quanto a gente tem sido presente, o quanto a gente tem dado amor. Que propostas da vida a gente tem aceitado que nos roubam aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, como é importante a gente entender no que a gente tem que investir o nosso tempo. E aí a gente vê lá em Marcos, capítulo 8, no verso 34 ao 36. Então, a partir do 34 diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, assim, de que adianta a gente eh, ter uma vida profissional, dedicar tudo totalmente? Isso, logicamente, isso é importante, mas o que é nossa prioridade? Será que a gente se embrenha tanto nas coisas a ponto de esquecer a nossa família, a nossa saúde, o quanto a gente tem cuidado da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa alimentação, da nossa qualidade de tempo com as pessoas que a gente ama, às vezes por um salário alto, a vida ela é feita de escolhas. É, a gente vê assim Salomão no final da vida dizendo que tudo era vaidade. Eu costumo dizer assim que o quanto a gente ganha vai determinar o preço das coisas que é o preço da casa que você mora, é o preço do carro, o preço da roupa, enfim. Mas, isso não preenche ninguém. Logicamente, eh, os recursos financeiros, eles são importantes e Deus tem promessa na palavra dele para que nós sejamos prósperos. O que eu estou querendo colocar aqui é o quanto isso é prioridade em detrimento daquilo que é eterno, daquilo que realmente vai preencher a nossa alma. Porque se a gente buscar o reino do Senhor sobre a nossa vida, todas as demais coisas vão ser acrescentadas e não deve ser o contrário. A gente viver em busca disso achando que isso vai preencher. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Não, não. A vida é uma ressonância. Quando você está pleno por dentro, quando você está feliz por dentro, todas as demais coisas em volta, elas se ajeitam. Você se torna a própria prosperidade. E isso vem da alma, isso vem do Espírito, da presença de Deus. Eh, e aí, aqui também em Salmos 90, no verso 12, fala assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Por que coração sábio? Porque a gente tem que
ter sabedoria para fazer as escolhas a cada dia de vida. O que a gente vai fazer, que vida a gente vai ter, aonde a gente vai investir o nosso tempo. Então, assim, é, tudo é uma decisão diária e a gente precisa da sabedoria do Senhor sobre para o que a gente vai dizer sim, o que a gente vai dizer, olha, isso eu não vou fazer agora, isso não é a prioridade, o que é mais importante para você. E uma coisa é certa, família é uma coisa que está no coração de Deus. E quantas vezes a gente só se dá conta que uma pessoa era tão importante na nossa vida depois que a gente perde? Será que as pessoas que convivem com você hoje, se elas não estiverem com você amanhã, será que você falou o quanto você ama? Será que você se deixou ser amado o suficiente? Você se permitiu estar presente? O quanto você desfrutou da presença das pessoas que eram importantes para você? O quanto você e eu conseguimos viver na essência de Deus, remindo o nosso tempo com sabedoria, com coração sábio, pedindo para que o Senhor nos mostrasse qual que é a vontade dele para nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, som no nosso coração e nos dá da tua direção para saber qual é a tua vontade sobre as nossas vidas, qual deve ser a nossa prioridade. Senhor, nos restaura a nossa identidade na tua essência perfeita, para que a gente possa cumprir o propósito e o legado que o Senhor tem para nós sobre esta terra. Que possamos remir o nosso tempo e contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio, que a gente possa ser como Maria, que está conectada em Jesus, em primeiro lugar, mas entender que Jesus não estaria ali por muito tempo. Quem hoje, você, de cuja presença você pode desfrutar, pode não estar ali por muito mais tempo. E você? O quanto você prioriza aquilo que tem a ver com a tua essência, com os teus valores? É, procura refletir hoje sobre tudo que você faz na tua vida profissional, familiar, acadêmica, em relação à tua saúde. Como você e eu, como nós temos remido o nosso tempo. Os nossos dias, eles são uma preciosidade diante de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, assim, sobre a vida de Enoque, né? Enoque viveu 365 anos. E quando eu li isso lá em Gênesis, eu falei assim, Senhor, por que 365? Se um ano sobre a Terra são 365 dias, não deve ser uma pura coincidência. A palavra de Deus também fala que um dia são como 1000 anos como um dia, os 365 anos de Enoque, que andou com Deus e foi trasladado, ele não experimentou a morte. É, a palavra do Senhor tem tantos segredos para a nossa vida, então que a gente possa ser contemplado por Deus com esses presentes espirituais, que os segredos do Senhor possam ser revelados a nós, mas que a gente possa alcançar sabedoria para viver a preciosidade do nosso tempo sobre a terra, como se não houvesse amanhã, mas há o amanhã. A gente é eterno, a nossa vida é eterna, e para que a nossa vida na eternidade seja plena, o que a gente tem feito de cada dia que a gente tem hoje. Então, a minha oração hoje é que cada um de nós alcance coração sábio, que o Espírito Santo te visite nesse dia com paz, com saúde, com inspiração, com orientação em cada um dos teus passos, que você seja abençoado nessa sexta-feira, que você possa alcançar uma vida plena
uma nova vida abundante em Deus, para todos os teus dias que você tem pela frente, e que você tenha consciência de que você é eterno. Então viva como para uma eternidade. Busque deixar um legado, tenha uma vida plena na presença de Deus, plena com as pessoas que você ama, que te amam, que são preciosas para você, como se não houvesse amanhã. Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, que ele traga plenitude e paz sobre a tua vida. Uma sexta-feira maravilhosa, que Deus te abençoe.